Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Alexandre Carvalho Projeto Pendip, retornando para comentar esses Jogos Olímpicos de 2024 em Paris, numa perspectiva da geografia olímpica, como que está, quais as tendências na distribuição das medalhas nesses Jogos Olímpicos. Primeiro analisando o dia 27 de julho, dia em que saíram as primeiras medalhas. Aqui, no caso, são os resultados dos campeonatos mundiais que antecederam esses Jogos Olímpicos de Paris, iniciando pelos saltos ornamentais, o trampolim sincronizado feminino, considerando os campeonatos mundiais até 2023, porque no ano de 2024 muitos atletas, muitas equipes não disputaram os campeonatos mundiais porque visaram a uma melhor preparação para os Jogos Olímpicos em Paris, agora em julho. Então, portanto, consideramos os campeonatos mundiais até 2023, o último campeonato mundial até 2023, que antecedeu os Jogos Olímpicos de Paris. Nos saltos ornamentais, trampolim sincronizado, no campeonato mundial 2023, a China conquistou medalha de ouro, Reino Unido prata, Itália bronze. Nas disputas de natação, nas 4 finais do primeiro dia, no Campeonato Mundial, a Austrália conquistou todas as medalhas de ouro, grandes resultados com o Samuel Short, Ariarne Titmus, os 2 revezamentos. Os Estados Unidos conquistaram medalha em 3 provas, 2 de prata e 1 de bronze. A Alemanha, Tunísia, com Rafnaoui, campeão olímpico em Tóquio, conquistou medalha de prata. Portanto, esses foram os países que dominaram a natação no primeiro dia das disputas, do que seriam as disputas desses Jogos Olímpicos de Paris. No ciclismo de estrada, no contrarrelógio, o domínio da Bélgica e dos Estados Unidos, os Estados Unidos conquistando a medalha de ouro. Itália, Reino Unido, Áustria, Austrália conquistando as demais medalhas. Na esgrima, os Estados Unidos conquistando a medalha de ouro no sabre individual com o Eli Dershowitz. A Geórgia, medalha de prata. Egito e Hungria, medalha de bronze. Lembrando que no Campeonato Mundial são 2 medalhas de bronze, enquanto que nos Jogos Olímpicos apenas uma medalha de bronze é distribuída. A França venceu a competição individual de espada feminina, à frente da Itália, que obteve 2 medalhas, e a China bronze. No judô, a Espanha conquistou a medalha de ouro na categoria mais leve, masculina até 60 quilos, à frente de Uzbequistão, Geórgia e Coreia do Sul, enquanto que o Japão conquistou a medalha de ouro no feminino, na disputa na categoria até 48 quilos, à frente de França, sendo que Itália e Japão, que no Campeonato Mundial é permitida a presença de 2 competidores por categoria de peso por país, sendo que nos Jogos Olímpicos apenas um representante por país. No rugby masculino, que o Campeonato Mundial foi em 2022, a vitória das Ilhas Fiji, à frente da Nova Zelândia e a Irlanda, ficando com a medalha de bronze. E no tiro ao alvo, carabina de ar, a China conquistou na prova mista, carabina de ar dupla. No tiro ao alvo, a China conquistou a medalha de ouro à frente do Irã e a França ficando com a medalha de bronze. No skate, no street masculino, o Japão conquistou todas as medalhas, ouro, prata e bronze, no Mundial de 2023. Portanto, nesse primeiro dia de competições dos Jogos Olímpicos de Paris, se fôssemos considerar o campeonato mundial, o resultado do campeonato mundial que antecedeu esses Jogos Olímpicos, sem considerar o ano de 2024, a Itália seria o país com o maior número de medalhas, com 6 medalhas, 3 de prata, 3 de bronze em 5 provas. Esse NP que eu coloco aqui é o número de provas em que o país obteve a medalha. Portanto, se um país conquista 3 medalhas numa única prova, o total de medalhas será 3, uma de ouro, uma de prata, uma de bronze, uma de ouro, 2 de prata, dependendo da modalidade. Porém, o NP será apenas 1. Se conquistou 3 medalhas em uma prova, o número de provas, o NP, é de apenas 1. Então, a Itália, 6 medalhas, 3 de prata, 3 de bronze em 5 provas. A Austrália, 4 de ouro, 1 de prata, também em 5 provas. Estados Unidos, com 5 medalhas, também o Japão, porém, em 3 provas, Estados Unidos em 5. A China, em 4 provas, seguido por França, Geórgia, Nova Zelândia, Reino Unido, e segue essa lista de países. Agora, nos Jogos Olímpicos, os resultados do dia 27 de julho, porém,
apresentaram algumas variações em relação, lógico, em relação ao campeonato mundial. Nos saltos ornamentais, a China manteve sua hegemonia no trampolim sincronizado, à frente de Estados Unidos e Reino Unido. Na natação, a Austrália não dominou, como dominou nos campeonatos mundiais, as 4 provas. A Alemanha obteve a vitória no 400 livre masculino, à frente de Austrália e Coreia do Sul. No revezamento 4 por 100 livre, os Estados Unidos mantiveram a sua tradição e conquistaram a medalha de ouro à frente de Austrália e Itália. Austrália e Itália sempre se mantendo no pódio com os Estados Unidos. Esses 3 países são assíduos frequentadores dos pódios das principais competições mundiais. Na prova de 400 livre, as 3 grandes favoritas, Ariarne Titmus, da Austrália, a Summer McIntosh, do Canadá, e a Kate Ledeck, dos Estados Unidos, conquistaram medalha, chegaram ao pódio. E no 4 por 100 livre feminino, a Austrália manteve sua hegemonia à frente dos Estados Unidos e a China conquistou uma honrosa medalha de bronze. Nas provas de ciclismo, no contrarrelógio e estrada, a Bélgica conquistou a medalha de ouro e a de bronze. A Bélgica, que é muito tradicional nessas provas, Bélgica, Holanda, Itália, França, Reino Unido, são tradicionalíssimos, enquanto que no contrarrelógio, que os Estados Unidos dominaram com a Christine Armstrong em outros anos, a Austrália conquistou a medalha de ouro à frente do Reino Unido e a Chloe Diggert, campeã mundial dos Estados Unidos, ficou apenas com a medalha de bronze. Já na esgrima, aí percebam essa distribuição dos resultados, as potências, as grandes potências tradicionais lá dos anos 20, os anos 30, os anos 1940, 1950, que eram Hungria, Itália e França, acabaram ficando para trás. Hoje a esgrima é um esporte que apresenta uma grande variedade de países conquistando medalhas, chegando ao pódio, inclusive com medalhas de ouro, e aqui um domínio forte da Ásia, conquistando as vitórias, tanto no sabre individual com a Coreia do Sul masculino e na espada feminino, a vitória de Hong Kong. A Tunísia conquistou também uma inédita medalha de prata na prova do sabre individual e a Itália ficou com a medalha de bronze. Na espada feminina, Hong Kong ficou com a medalha de ouro à frente de França e Hungria. Então, países tradicionais aí pelo menos conseguiram chegar ao pódio. Mas é bem interessante para quem se acostumou a ver Hungria, França, Itália, depois União Soviética, Alemanha dominando a esgrima, essa nova configuração da esgrima com países asiáticos e até africano, agora no caso da Tunísia, conseguindo medalha e chegando ao pódio, inclusive para receber a medalha de ouro. No judô, também tivemos aí as 2 forças tradicionais, Japão e França, cada um conquistando medalha nas 2 categorias de peso. Porém, o Cazaquistão, com o Yildiz Smetov, que é um veteraníssimo competidor, medalhista no Rio de Janeiro e também em Tóquio, conquistou a medalha de ouro, finalmente derrotando o Mihailadze da França na final, sendo que Espanha e Japão ficaram com a medalha de bronze. O Japão venceu a competição feminina à frente da Mongólia e a medalha de bronze, as medalhas de bronze ficaram com França e Suécia. A França tradicionalíssima e a Suécia talvez aí conquistando uma inédita medalha no judô feminino. No rugby, a Ilhas Fiji, bicampeã olímpica, acabou perdendo para a anfitriã França e a África do Sul obteve uma honrosa medalha de bronze. Curioso notar a ausência nesse pódio de forças tradicionais como Austrália e Nova Zelândia. No tiro, na competição de tiro na carabina de ar misto, dupla, um domínio completo do continente asiático, a China conquistando novamente a medalha de ouro, a Coreia do Sul a medalha de prata e o Cazaquistão ficando com a medalha de bronze. Cazaquistão, que havia conquistado medalha nos Jogos Olímpicos de 1996, depois não conquistou mais medalha no tiro ao alvo, agora chega novamente ao pódio. A prova do street masculino no skate não foi realizada por causa da chuva que acabou prejudicando a disputa, a competição do skate. O quadro de medalhas, nesse primeiro dia dos Jogos Olímpicos, a Austrália com 5 medalhas, é o país que mais conquistou medalha, 3 de ouro, 2 de prata em 5 provas, é o país também primeiro colocado no critério de medalhas de ouro.
Os Estados Unidos em segundo lugar com 5 medalhas, uma de ouro, 2 de prata, 2 de bronze em 5 provas. França, anfitriã França, com 4 medalhas, uma de ouro, heróica no rugby. A China com 3 medalhas, 2 de ouro, deu alguma bobeada. A Coreia do Sul com 3 medalhas também, uma de cada cor e em 3 provas. Itália, Bélgica, Cazaquistão, Japão, Reino Unido, Alemanha, Hong Kong, Canadá, Fiji, Mongólia, Tunísia, África do Sul, Espanha, Hungria e Suécia, fazendo parte dos primeiros pódios desses Jogos Olímpicos. Agora, no dia 28 de julho, né, as provas que serão realizadas, os resultados do último campeonato mundial em cada prova até 2023, a China, no tiro, pistola de ar masculino, a China conquistou medalha de ouro à frente de Sérvia e Bulgária no Mundial 2023. Na pistola de ar feminino também vitória da China à frente de Grécia e de novo China no pódio. O ciclismo mountain bike contra o relógio feminino, aliás, cross country feminino, a França fez dobradinha no campeonato mundial com a Holanda ficando com bronze. E no judô, o Japão venceu tanto a competição feminina dos 52 quilos como a masculina dos 66 quilos, inclusive conquistando também a medalha de prata. E a França, mais uma vez, também conquistou medalha nas 2 provas do judô. Então a França, muito candidata a ter várias medalhas nesses jogos, nesse dia de 28 de julho. No tiro com arco por equipe feminino, a Alemanha foi campeã mundial à frente da França e do México, mas com certeza a configuração para esses Jogos Olímpicos de Paris, a Coreia do Sul deverá novamente assegurar a medalha de ouro. Pouco provável que a Alemanha, França e México consigam repetir o resultado do campeonato mundial, do último campeonato mundial. No skate street feminino, no último mundial, aliás, no de 2023, o Japão, o Brasil e Japão conquistaram medalha. A Raíssa Leal foi medalhista de prata. Talvez consiga, aí ela que foi medalhista de prata também nos Jogos em Tóquio em 2021, talvez consiga ser a primeira medalhista do Brasil nesses Jogos de Paris. Na canoagem de slalom, o caiaque individual, Austrália, Eslováquia e Polônia foram os medalhistas do último Mundial. Na esgrima feminina, florete individual, a Itália dominou o último campeonato mundial, porém a norte-americana Lee Kiefer, campeã olímpica em 2021 em Tóquio, é uma forte candidata a conquistar novamente a medalha de ouro, isso na ausência das russas, que chegaram ao pódio nos Jogos de 2021, derrotadas, porém, pela norte-americana Lee Kiefer. Na espada individual masculina, no último campeonato mundial, Hungria, Itália, França e Cazaquistão foram os medalhistas. Curiosamente, as 3 grandes forças da esgrima mundial, 3 grandes forças tradicionais, Hungria, Itália e França, e o Cazaquistão com uma medalha de bronze. Lembrando que o Cazaquistão foi república, né, da antiga União Soviética, que também foi uma força tradicional na esgrima. E nas competições de natação, no campeonato mundial, tivemos o 400 medley, a Summer McIntosh do Canadá dominando o Mundial de 2023, né, os Estados Unidos com a Kate Grimes ficando com a medalha de prata, e a Austrália foi medalhista de bronze. Canadá fortíssimo, a McIntosh quebrou o recorde mundial nesse ano, nos 400 medley, então o Canadá candidatíssimo à medalha de ouro nessa prova. Nos 100 metros borboleta, a China venceu o Mundial à frente de Canadá e Estados Unidos, porém as norte-americanas são candidatíssimas à conquista. A Gretchen Walsh são candidatíssimas à conquista das medalhas de ouro e de prata, fazer uma dobradinha nessa prova. No 100 peito masculino também, a China, o Ryan King conquistou medalha de ouro no Mundial em 2023, porém o Adam Peaty do Reino Unido se encontra em excelente forma, ele é bicampeão olímpico e creio que, pelo que eu vi nas eliminatórias, que o Adam Peaty poderá conquistar a medalha de ouro. O Ryan King não está tão dominante como foi no Mundial de 2023. Itália, Holanda e Estados Unidos conquistaram medalha de prata no último Mundial, um tríplice empate, aliás, no Mundial de 2023, um tríplice empate, e os mesmos países aí, com praticamente os mesmos atletas, são candidatos ao pódio nesses jogos. Ocorrendo isso do Mundial, que aconteceu no Campeonato Mundial,
teríamos uma configuração nesse segundo dia de competições, com a Itália e a França fazendo uma excelente campanha, ambos com 6 medalhas, uma de ouro cada um. A China chegaria a 5 medalhas, mas conquistaria mais 4 de ouro, aí teria um bom desempenho em termos de medalha de ouro. O Japão, 3 medalhas de ouro, com as 2 do judô. Os Estados Unidos não conquistariam medalha de ouro, mas teriam mais 4 medalhas. Canadá e Austrália, uma de ouro cada um. Holanda também com 2 medalhas, e depois com uma medalha, Alemanha, Hungria, Brasil, Eslováquia, Grécia, Sérvia, Uzbequistão, Bulgária, Cazaquistão, México, Mongólia e Polônia. Esse seria o prognóstico se fossem repetidos os resultados do último campeonato mundial até 2023, antecedendo os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Bem, Alexandre Carvalho, projeto Bendip, ficando aqui no primeiro dia de comentário das provas olímpicas, numa análise em relação à geografia olímpica, o desempenho dos países, sem levar muito em conta a questão de que atleta ganhou ou deixou de ganhar, mas fazendo uma análise da disputa entre os países, como que essa geografia olímpica vem se movendo, como ela vem evoluindo, como ela vem se modificando em relação a outros anos nesses Jogos Olímpicos de Paris. Lembrando também que temos a ausência da Rússia e da Bielorrússia, países que fazem uma certa diferença dentro dos Jogos Olímpicos. Bem, vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho. Espero que tenham gostado do vídeo. Até um próximo vídeo. Muito obrigado.